Boa noite. Não dá para se dizer boa noite, né? Enfim, perdemos um Grenal. Mas graças a Deus, um Grenal que não valia nada, né? Porque ambos os times estão classificados para as semifinais do Campeonato Gaúcho, que, como eu já venho dizendo, também não vale nada, a não ser para treinar o time, né? Aí o que aconteceu com o Soteldo, principal jogador, principal contratação, estamos aí com o Soteldo machucado, né? Mas enfim, perdemos. E aí vale alguma consideração. A primeira delas é que eu não consigo entender o Renato. Eu digo a vocês que não consigo. Eu tenho repetidamente dito a vocês que o Renato não seria o meu técnico. Acho que o Renato tem mais acertos do que erro no Grêmio. Evidente que tem, né? Mas mesmo assim, não seria o meu técnico. Não seria o meu técnico. E hoje ele fez invenções esdrúxulas, estapafúrdias, entrou errado, né? Quer dizer, o cara entrou com 4 volantes do meio de campo. Quer dizer, um troço completamente esdrúxulo, absurdo, né? Deu o campo para o Internacional durante 70% do jogo. 70% do jogo. É um troço de maluco isso, né? Quer dizer, como é que pode um negócio desse? Ah, fez um gol na sorte. Coitado do René, fez o gol contra. Aí no segundo tempo, quando ele ia tomar a decisão de botar o André, porque não deveria ter posto aquela merda daquele JP Galvão em momento nenhum, aliás, aquilo não pode jogar no Grêmio. Eu tenho dito aqui, e acho que devia ir para cadeia quem mandou contratar aquele sujeito, pagando R$1 milhão por mês. O cara tem que ir para cadeia, esse entendido lá que o Grêmio tem, né, esse Brum aí que aceitou, tem que ser repreendido. O conselho tem que chamar esse cara e perguntar se ele é doido, se ele é maluco, ou se ele acha que o dinheiro do Grêmio é para ser jogado pela janela, né? Então botou aquela naba lá para jogar, né, junto com o Gustavo Nunes, que é a maior revelação do Grêmio nos últimos tempos. E aí, 4 no meio de campo. 4. Então, na lei das probabilidades, o Internacional ocupava o campo inteiro e o Grêmio, coitadinho, ficava lá acuado na sua área, na zona da intermediária, na sua área. Minha gente, existem coisas racionais no mundo. E a lei das probabilidades diz o seguinte: quando tu tenta, tu acaba vencendo. Essa é uma grande verdade. Quando tu tem 70% da bola sob teu domínio e tu chutou 10 vezes a gol, tu tem muito mais chance que quem tem 30% e chutou 2 ou 3. E aí, obviamente, o Internacional levou vantagem. Então, foi um primeiro tempo que nós fizemos um gol de chiripa, que eles fizeram um gol merecido, aliás, deviam ter ganho o primeiro tempo. Jogaram melhor que nós. Foi um verdadeiro massacre o primeiro tempo, né? Aí, esperando que o Renato tivesse a brilhante ideia de reconstituir um 4-3-3 e pelo menos equiparar, né, as duas equipes a nível de posse de bola, a nível de ocupação do espaço. Não, o inteligente entrou com o mesmo time. E aí, eu aqui rezando para que tirasse aquele JP Galvão, eu não vou mais chamar de JP. Quando eu me referir a ele, eu vou chamar de O Poste. O Poste, porque ele não é mais do que um poste. Ele não faz absolutamente nada. Aliás, ele vira um jogador a menos. Sempre. Ninguém vem me contar a história aí de um gol que ele fez aqui ou ali. Ele é o poste, pois o poste continuava lá e o Dodge cobrindo a direita. E a gente errou. O que aconteceu? Continuamos tomando sufoco. E aí, por uma obra da inteligência do Renato, ele então resolveu botar o Pavon e o André, coisa que eu vinha pedindo desde o início do jogo. Botou os dois. Ah não, ele não botou. Quando ele ia botar, o Vila Sante fez o gol, por obra e arte do Gustavo Nunes, que fez uma bela jogada, e de uma feliz jogada do Vila Sante, com toda a sua categoria. Aí o Renato inventou uma história, porque estava ganhando de 2-1, imbecil, em vez de ir para cima, né? Porque a melhor defesa é um bom ataque, como eu sempre digo. Não, Renato esperou para fazer a alteração, mandou
o André e o Natan voltarem para o banco. Aí, o óbvio aconteceu. O Internacional foi lá, com justiça, e fez o segundo gol. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte aqui, 3 considerações importantes. Primeiro, a burrice e a invenção. Eu não sei se é burrice, eu não sei se é invenção, eu não sei se é marra, ou eu não sei se ele pensa que ele sabe tudo. Quer dizer, ele vai inventar a roda do futebol, né, do Renato. O grande responsável pela derrota do Grêmio não foi o Daronco, hein? Apesar de que não foi pênalti. O grande responsável foi o Renato Portaluppi, o nosso técnico. Agora eu quero fazer 2 considerações. A primeira é sobre o Kahneman. Bom, minha gente, eu acho que está na hora de alguém ter uma conversa com o Kahneman. Não é mais possível o Kahneman passar o jogo inteiro inventando, o Kahneman passar o jogo inteiro reclamando do juiz, o Kahneman saindo para marcar todo mundo feito cachorro louco. Se eu fosse o juiz, eu digo o seguinte, o Kahneman me peitou a 1 minuto, ou menos de 1 minuto. O Kahneman a 2 minutos me peitou de novo. No terceiro, eu nem ia dar amarelo para ele, eu dava vermelho. Aí ele continuou fazendo isso até o final. O Daronco teve uma paciência enorme com ele, né? Agora, isso é um problema de orientação do vestiário. Porque o Kahneman é um grande jogador. Está com deficiência física, nós sabemos, mas é um grande jogador. Então, se ele tiver a cabeça no lugar, eu acho que ele não faz mais isso. Então, primeira consideração. Segunda consideração, com relação ao JP Galvão. Olha, valha-me Deus, Nossa Senhora, eu chego a ficar indignado de falar do poste, né? O poste é algo que o Grêmio não merece. O poste é algo que tem que jogar, não sei aonde, talvez no Guarani de Garibaldi, né? Vamos arrumar um lugar para ele. Não é possível esse cara. O Renato tem que acabar com isso. Tudo bem, o Grêmio trouxe o Diego Costa. O Diego Costa não era o que a gente estava pensando. Mas entre o Diego Costa, entre o André, que hoje fez 20 minutos, muito melhor que o poste, né? Não dá mais para botar o poste em campo. Não é possível. Eu faço aqui um apelo ao Renato, um apelo à diretoria do Grêmio, a esse menino que é presidente, o Beto Guerra, que ele chame o Brum lá e pergunte para o Brum se ele tem capacidade de ser diretor de futebol ou se ele vai continuar sendo dentista. Ele que vá para o consultório dele e deixe lá o vestiário para alguém que fale com o Renato, que diga essas coisas para ele, né? Porque não é possível. Esse poste lá, ninguém aguenta mais. Basta você fazer uma enquete na rua e ver que 90% das pessoas vai perguntar por que esse sujeito continua jogando no Grêmio. Agora vamos lá. Terceira consideração. O Grêmio hoje conseguiu revelar o Gustavo Nunes. O Grêmio conseguiu revelar o Natan. O Grêmio comprou o Pavon. Quer dizer, não é possível que a gente não jogue com 2 atacantes pelas extremas e com alguém de número 9, não o poste, né? Então, eu acho que são as principais considerações do Grenal de hoje para que o restante da temporada seja um pouquinho melhor, menos sofrido, né? A gente poder ver um futebol bom, bonito e o Grêmio usando o que tem lá dentro de casa. Bom, boa noite, minha gente. Um abraço. E até é isso aí, galera. Essa é a chave Pix do canal 7 Gremistas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir, a gente volta mais tarde com mais um vídeo aqui pro canal.